Aula de número 1. Introdução à eletrostática. Carga elétrica. Sabemos que o átomo é formado por muitas partículas. Os prótons e os nêutrons compõem o núcleo, enquanto os elétrons se localizam em uma região em torno do núcleo que recebe o nome de eletrosfera. Embora tenham sido considerados por muito tempo os tijolos fundamentais da matéria, atualmente tem-se conhecimento da existência de partículas menores que formam os prótons e os nêutrons, como os quarks, ZAP e Down, por exemplo. Essas partículas foram encontradas confinadas em partículas maiores, isto é, formando outras partículas, sendo que nunca foram detectadas livremente. Representação do modelo atômico. Imagem sem escala, sem proporção e em cores fantasia. No estudo da eletricidade, interessam principalmente os prótons e os elétrons, que são as partículas dotadas de carga elétrica. Os prótons e os elétrons, bem como outros corpos que contenham carga elétrica diferente de zero, são exemplos de portadores de carga em algumas circunstâncias. Os nêutrons, como o próprio nome sugere, não possuem carga elétrica. O próton e o elétron possuem cargas opostas. Por convenção, o próton possui carga positiva e o elétron carga negativa, mas os valores absolutos delas são iguais. Chamamos carga elementar o número da carga o módulo da carga do elétron ou do próton, pois essas partículas possuem a menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza. Por meio de experimentos, verificou-se que E é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. A unidade de carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb, C maiúsculo. Assim, a carga do elétron, QE, e a carga do próton, QP, podem ser escritas da seguinte forma: QE é igual a menos E, que é igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. QP é igual a mais E, que é igual a mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Os átomos neutros possuem carga neutra, ou seja, apresentam a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Os prótons, por estarem no núcleo dos átomos, não possuem grande mobilidade dentro dele e dificilmente são transferidos de um átomo para outro. Em contrapartida, os elétrons, principalmente os que estão na última camada da eletrosfera, apresentam grande mobilidade e podem se separar dos átomos. Quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele fica eletrizado e é denominado íon positivo, cátion, ou
íon negativo, ânion, respectivamente. O mesmo raciocínio vale para os corpos. Quando a quantidade de elétrons de um corpo é alterada, de forma que o número total deles não corresponde ao número total de prótons, dizemos que o corpo está eletrizado. Assim, ao retirar os elétrons dos átomos de um corpo, sua carga positiva fica maior que a negativa e o corpo se torna eletrizado positivamente. Nós temos um corpo neutro que, perdendo elétrons, este corpo ele fica carregado positivamente. Quando os átomos de um corpo ganham elétrons, a carga negativa fica maior que a positiva e o corpo fica eletrizado negativamente. Então, na figura abaixo, nós temos um corpo neutro que, ganhando elétrons, ele se torna carregado negativamente. Um corpo eletrizado, isto é, com carga total diferente de zero, possui falta ou excesso de um número n de elétrons, sendo que a quantidade de carga elétrica desse corpo, seu módulo pode ser calculado como módulo de Q é igual a n vezes E. Como Q é sempre múltiplo inteiro de E, dizemos que a carga elétrica é quantizada, ou seja, um corpo pode ter somente um número inteiro de carga elétrica. Para facilitar a compreensão, vamos imaginar que um corpo possua 2 prótons. Sua carga total, então, será 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Por quê? Porque a sua carga Q é dada pela fórmula N vezes E. Sendo N igual a 2 e E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, esse produto resulta em 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Lembrando, carga dos prótons, ela é de sinal positivo. Caso tenha 3 prótons, sua carga total será 4,8 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Por quê? Porque a carga de um corpo ela é fornecida pela expressão N vezes E. Sendo N igual a 3 e E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, este produto resulta em 4,8 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Lembrando, a carga do próton é de sinal mais positivo. Não existindo um valor intermediário entre eles. Condutores e isolantes elétricos. Dependendo da constituição dos corpos, ou seja, da constituição dos átomos que os compõem, podemos separá-los em condutores ou isolantes. Nos corpos condutores,
as cargas elétricas se movimentam com relativa facilidade. Os corpos em que esse movimento das cargas não ocorre ou ocorre com muita dificuldade são isolantes. Microscopicamente, o caráter condutor ou isolante de um corpo está relacionado com a quantidade de elétrons livres dos átomos que o compõem. Alguns elementos químicos, principalmente metais, como ferro, alumínio, cobre, prata, entre outros, apresentam uma estrutura cristalina na qual ocorre liberação parcial dos elétrons mais externos, com a consequente formação de cátions. Esses elétrons liberados são chamados de elétrons livres porque possuem mobilidade na estrutura, mas não conseguem abandonar o cristal. Isso favorece o movimento das cargas e torna o corpo condutor. Outros materiais, como o vidro, o plástico, a madeira ou a borracha, possuem em sua constituição átomos que não perdem elétrons com facilidade, o que dificulta a passagem das cargas e torna o corpo isolante. Essa é uma abordagem simplificada, pois a classificação entre condutores e isolantes depende de outros fatores, como a tensão e a temperatura a qual o corpo é submetido. Princípios da eletrostática. Princípio da atração e repulsão. Com frequência, em nosso dia a dia, deparamos-nos com situações interessantes. Por exemplo, quando queremos abrir um saco de lixo novo, repare que, ao introduzirmos o braço no interior do saco, os pelos ficam arrepiados. Por que a superfície plástica do saco provoca essa reação nos pelos de nosso braço? Um dos princípios da eletricidade é justamente esse, a atração e repulsão entre cargas elétricas. Dizemos princípio porque o modelo físico parte do pressuposto da existência de dois tipos de carga e da interação entre elas. Observe o esquema. Duas cargas de sinais iguais, ocorre uma repulsão. Mais com mais, ocorre uma repulsão. Menos com menos, ocorre uma repulsão. E entre cargas de sinais contrários, ocorre uma atração. Mais com menos, ocorre uma atração. Ou uma carga menos com uma mais, ocorre uma atração. Essa foi a representação de cargas elétricas positivas e negativas. Pelo modelo físico que descreve as cargas elétricas, admite-se que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Os prótons se repelem mutuamente, mas permanecem no núcleo. Isso ocorre
em virtude da existência dos nêutrons e da força nuclear de caráter intenso que atua sobre prótons e nêutrons. Essa força supera a repulsão entre os prótons e mantém a integridade do núcleo. Na maioria dos fenômenos elétricos ou químicos, somente os elétrons são envolvidos, não havendo alteração no núcleo. Princípio da conservação das cargas elétricas. As cargas elétricas não podem ser criadas ou destruídas. Logo, em qualquer fenômeno ou reação, o número total de prótons e de elétrons se mantém constante. Assim, podemos afirmar que, em um sistema isolado, a carga elétrica total é constante. Isso significa que as cargas elétricas perdidas por um corpo ou átomo são transferidas para outro, que ganhará a respectiva carga de mesmo valor. Assim, se um sistema apresenta corpos com determinadas quantidades de carga, Q1, Q2, Q3 e assim vai. E após a interação, esses corpos passam a ter cargas Q1', Q2', Q3'. A soma do total de cargas iniciais tem de ser igual à soma das cargas finais, ou seja, Q inicial é igual a Q final, ou Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a Q1' mais Q2' mais Q3'. Exercícios resolvidos. Para que um corpo neutro fique eletrizado com menos 2 coulombs de carga, quantos elétrons esse corpo deve receber? Dados. É igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Resolução. A partir dessa quantidade total de carga elétrica, Q é igual a menos 2 coulombs, precisa-se da quantidade N de elétrons. A fórmula da carga elétrica é Q igual a N vezes E. Módulo de Q, menos 2, é igual a N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dividindo-se 2 por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, obtemos o número de elétrons, que é igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 19. Ou seja, para que esse corpo fique eletrizado com uma carga de menos 2 coulombs, esse elétron ele deve receber 1,25 vezes 10 elevado a 19 elétrons. 2. Analise as afirmações a seguir e classifique-as em verdadeiras ou falsas, justificando sua resposta. 1. Um corpo A possui 8 elétrons em excesso e a sua carga vale QA igual a menos 8E. Um corpo B possui 12 elétrons em falta e sua carga vale QB igual a mais 12E. Se esses dois corpos estão isolados,
a carga elétrica total do sistema vale Q do sistema igual a menos 8E mais 12E, que é igual a menos 4E. Segundo, dizer que a carga elétrica é quantizada significa dizer que ela só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. Terceiro, em um sistema isolado, a carga elétrica é variável. Resolução. A primeira é falsa, pois Q do sistema é igual a menos 8E com mais 12E, isso é igual a mais 4E, e não a menos 4E, como diz o item 1. Segundo, verdadeiro, pois a carga elétrica existe como múltipla de um fator inteiro. Terceira, é falsa, pois em um sistema isolado, a carga elétrica é sempre constante.